Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro, aqui no nosso debate público, como sempre aqui junto com o companheiro Serginho, o companheiro Cipriano, para que nós possamos trazer mais uma discussão, né, dessa vez a nossa proposta aqui é de fazer a discussão em cima dos deputados brasileiros. Estão trabalhando o suficiente? Os deputados estão trabalhando o suficiente para atender às demandas da população? Então, essa é a questão que nós vamos apresentar nesse vídeo que nós estamos trazendo hoje. Aqui, como eu disse, né, com o companheiro Serginho e com o companheiro Cipriano, primeiro trazer aqui o Cipriano para falar aqui a sua apresentação inicial aí, Cipriano. Olá, Serginho, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Agradecer aí mais uma vez a oportunidade para a gente vir até aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa realidade cotidiana, para dar aquela contribuição no sentido de melhorar o lugar em que pisamos. Beleza. Ô, Serginho, você também saudar aí a nossa audiência aí, Serginho. Meu amigo Zaldir, meu amigo Cipriano, cada vez mais eu tomo, não gasta menos de uma semana para tomar um susto. Imaginem bem, quem é aquele moço que é candidato lá em São Paulo? Como é que consegue a geração criar uma figura daquela? E mais, a internet, quando a gente fala, como é que a internet cria cada monstro? E, meu amigo, só lembrando, nós não conversamos depois disso, o Corinthians espancou o Flamengo. Estamos à caça do Botafogo agora. Nossa, a pessoa, quando ela é positiva, é muito bom, né, rapaz? Que é isso? Então, Botafogo que se cuide, ô Cipriano. Então, pois bem, como eu falei aqui inicialmente, né, a nossa tentativa aqui de fazer uma discussão, né, em cima dessa temática, deputados brasileiros estão trabalhando o suficiente? Então, essa é uma questão que a gente vai tentar desenvolver aqui nesse vídeo. E para começar aqui, para início de conversa, digamos assim, né, vou trazer aqui uma análise aqui feita pelo site aqui da CBN, né, onde eles estão mostrando aqui quanto custa, né, a relação custo-benefício também aqui dos deputados no Brasil. Lembrando, nós estamos falando aqui dos deputados federais, né? Então é uma questão aqui que a gente se mexe, né? Assusta a pessoa. A gente lembra muito quando eles estão aumentando seus próprios salários, né? Mas independente disso, né? Está dizendo aqui, né? O custo de cada deputado ou senador atinge 24,7 milhões de reais por ano. Né? Segundo o estudo que comparou gastos com parlamentares com renda média da população, além do salário, eles contam com até 106 mil por mês para contratar até 25 secretários, né? Deve ser também conhecido como assessores. E aqui começa a mostrar isso, né? Os 51 senadores e os 513 deputados, eles custam, né, muito, não só custa aos cofres públicos, digamos assim, né? Acho que essa é a questão. E aqui vai desenvolvendo aqui, mostrando essa distância da realidade, né, que é o salário de um parlamentar contra a média salarial no Brasil, aqui está falando aqui de 2021, né, onde a média era de R$ 2.447, né, então, e o parlamentar, nessa mesma época, estava com R$ 33.700 por mês, então é uma diferença, um custo, né, alto. E também, além do salário, né, tem as verbas, né, verbas de gabinete, além de poder contratar os assessores. Enfim. Então, essa é uma questão bastante interessante que a gente poder
discutir, né? Até porque quando se discute, por exemplo, a redução desses salários, acaba não batendo, porque eles mesmos que coloca os valores, né? Então, entre auxílios e benefícios, o deputado custa 170 mil por mês. E aqui ele está mostrando essa, o salário, né, de 33 mil, ou a verba de gabinete. E tem uma questão também que os deputados podem também ressarcir despesas, né, despesas para exercer o seu mandato. Né? Tem os deputados que moram longe de Brasília, eles têm tem aluguel, tem apartamento, né, para morar em Brasília. Aí tem despesas de transporte, tem despesas de saúde, os seus dependentes também podem usufruir, né, desses ressarcimentos, né, quando eles têm lá a despesa de saúde. Então, existe uma série de benefícios aí que os deputados e senadores podem obter. E é claro, de vez em quando, tem aí a mídia aí, desses deputados, ele está lá na base dele, no interior, vamos dizer assim, e o carro dele é abastecido em Brasília, outra hora o carro dele foi de 200 de combustível. Então, sempre tem uma denúncia aí com relação a essas questões, né? E aqui também a gente lembrar que a função do deputado também, né? O deputado, ele, sobretudo, ele tem a função de elaborar leis, né? Ele tem a função lá na casa, no Congresso, ele dirige comissões, né? Ele dirige grupos, né? Lidera comissões, lidera grupos de trabalho, então ele tem uma série de funções, além, é claro que uma das prerrogativas é de fiscalizar as ações do Executivo, né? Até porque os deputados aprovam o orçamento e o governo, o Executivo, vai executar. Então é importante que isso seja vistoriado, seja fiscalizado, né? Aí só o movimento que a gente acaba vendo é de que eles fazem tudo menos fiscalizar as ações do Executivo. Então, para a gente fazer iniciar aqui a conversa sobre esse tema nosso, Cipriano, gostaria que você fizesse aí, então, as suas observações iniciais aí. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, essa temática aí da produtividade do Poder Legislativo Federal, a partir da Câmara de Deputados e do Senado, ela vem nesse momento aqui que é interessante, né? Quando estamos fazendo o debate de renovação das câmaras municipais e dos poderes executivos municipais, agora aí pelas eleições de 2024, nos mais de 5.400, quase 5.500, um pouquinho mais aí, 570 municípios aí, no Brasil inteiro. E temos também a representatividade aí das Assembleias Legislativas Estaduais, que são as 25 unidades federativas, incluindo aí o Distrito Federal. E sempre essa questão, né, Isaldir e Sérgio, ela é levantada a partir do ponto de vista do que se gasta da representatividade. E aqui eu gostaria de começar trazendo a função, né, seja do ponto de vista da estrutura organizativa política, o poder legislativo é importante, né, é fundamental para o funcionamento do Estado e também para a consolidação da democracia, uma vez que aí, quando no âmbito federal, a Câmara dos Deputados, né, ela representa o povo, né? Então está ali para fazer a defesa da população na proporcionalidade de cada estado, como está ali na estrutura constitucional, e os senadores representando aí a estrutura federativa das unidades de estados e Distrito Federal. Isso é interessante porque essa pergunta, e aí vem o que é muito o que ganha, e quando se compara, né, Sérgio, a gente tem, e Isaldir, tem que, quando se fala em estrutura, aqui nós temos duas coisas, a estrutura política e a estrutura administrativa. Para fazer funcionar o Estado, a partir da atividade dos seus agentes, no caso, os membros do Poder Legislativo, é necessário que haja umas garantias mínimas, dentre elas começando pelo subsídio, que substitui o salário, né,
do trabalhador, da trabalhadora, na iniciativa privada ou como servidor público, e que, uma vez escolhido, né, passa a exercer uma atividade política, né, dentro da estrutura do Estado brasileiro. Então, considerando isso, aí nós vamos dizer aí qual seria um destino muito substancial de recursos para manter essa estrutura, né? Então, considerando que o recurso é destinado para que o cargo funcione, para que o cargo seja exercido, para que a representatividade se veja com todas as se veja executado por aquele que foi escolhido, parece que é necessário ter essa destinação de recursos, seja para a contratação do que chama o staff, os auxiliares, né, o conjunto de servidoras e servidores que vão estar à disposição para o exercício daquele mandato. Mas, por outro lado, o que tem... Pois é, Sérgio, o Cipriano fez uma boa explanação aí, e eu me veio à cabeça aqui também uma questão, né, que às vezes não é necessariamente o custo, né, por isso que a reportagem fala em custo-benefício, né, outras pessoas que justificam isso de formas simples, né, é o custo da democracia também, né, Sérgio? Os deputados custam. Na verdade, essa é uma discussão bem melindrosa, porque a algum momento a gente pode até entrar em questões que podem parecer que elas são sectárias. Porque, veja bem, ninguém está dizendo que um parlamento não é importante. O parlamento tem a sua importância fundamental, só que o que ele hoje custa monetariamente é um custo que excede, porque, observe bem, os parlamentares, é evidente que seja no nível municipal, estadual, federal, tem a sua função de que é estar olhando como está se gestando a cidade, o estado, o município. Isso tem uma importância muito grande. Só que, se você observar hoje, nessas casas, eles fazem de tudo menos a prática de evoluir no campo democrático. Só se olhar, por exemplo, a Câmara de Deputados brasileiro, ele não é um lugar de debate da política, de olhar a forma que o Estado está atuando, mas é um ajuntamento de parlamentares que vai lá para decidir sobre projeto A ou B e geralmente em benefício deles próprios. Se a gente for voltar e olhar para os países, né, às vezes nem tanto o país que seja menor, mas eu tenho, mesmo a Inglaterra, se você observar, o parlamento inglês é algo diferenciado. Os caras disputam espaço na legislação, no exercício de eleger o primeiro-ministro fazer uma boa gestão. Algo que, assim, que não é perfeito, mas tem um fundamento. Nós, se formos observar hoje, nós temos aí 513 deputados. O que eles fazem, como é que a gente vai construir um mecanismo de defesa? E, Cipriano, vou dizer uma coisa para você. Eu sou do tempo que fazia política gastando sola de sapato. Hoje, tudo que vai se fazer tem que se montar estruturas muito caras. Tudo. O exercício da democracia não custa tão caro assim. Você imagine bem que N histórias de parlamentares que entram novo e fazem a sua carreira até a aposentadoria, até a sua morte, a carreira é parlamentar. Isso não está certo. Por mais que a gente queira dizer que está, não está. A carreira não deve ser uma carreira. O parlamento é algo para as pessoas disputarem socialmente projetos, não fazer a vida lá.
Correto, né? Eu acho que essa é uma das discussões, né? Que sirva para benefício da coletividade, não em benefício próprio. Você lembrou aí que eles agem muito em benefício próprio. Foi recente, nós chegamos até a falar isso aqui em outro vídeo, né? Que foi a questão lá da anistia aos partidos políticos, né? Que diretamente está anistiando também os deputados, né? Que eles colocaram uma PEC para fazer anistia aos partidos, e, consequentemente, anistiando os próprios deputados. Então, mostra o que você colocou aí de agir em benefício próprio. Para poder a gente avançar nessa discussão, né, eu vou trazer aqui também agora na verdade, duas questões. Uma mostrando como que alguns dessas ONGs mesmo, instituições aí da sociedade civil que faz avaliação, né, dos parlamentares, publica rankings e tal. Então, vou trazer uma reportagem falando sobre isso e depois, na sequência, eu vou trazer aqui a avaliação, né, de 3 deputados que são aqui da nossa cidade de Uberlândia, então para a gente mostrar como que funciona esse processo, né, e para a gente poder, então, mostrar então essa relação aí, não só do quanto custa, mas também de como são avaliados e evidentemente, alguns deputados acabam sobressaindo nesse processo de avaliação. Então, vou só apresentar aqui para a gente poder continuar aqui fazendo essa nossa discussão. Que só no site lá da CBN, né? Estudo aponta que 68% dos parlamentares têm desempenho ruim na Câmara. E aqui está dizendo, né, que esse estudo, né, foi feito aqui pela Legisla Brasil, né, que é a Lara Faria, fala que o destaque positivo fica para a atuação das mulheres em cargos de liderança. Então, mas apontando aqui, então, 68% dos parlamentares têm desempenho ruim. E aqui traz, aqui, mostrando como que isso aparece, né, como que eles fazem esse processo, em cima de 3 eixos, 4 eixos. Produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário. Então, esses eixos aqui, eles são avaliados e aí é montado um índice, né, que gera esse ranking aí dos deputados que são melhores avaliados e, obviamente, aparecendo aí os que são os piores, né? E aqui ela está mostrando, né, dentro desses eixos aí, o que é observado, né, para poder chegar nesse índice, né? E aí mostra toda a preocupação também, né, e a ação aqui dos parlamentares. Então, essa é uma questão aqui que a gente está mostrando aqui e fazendo, então, essa discussão. E, como eu havia dito, vou mostrar também aqui a avaliação de três deputados aqui da nossa cidade, tem base aqui na cidade, não só tem base, como são da cidade mesmo, uns nascidos aqui na cidade, outros moram aqui desde a infância e juventude. Então, esses 3 deputados são o Elton Prado, Dandara e Ana Paula Leão. Aqui o Elton Prado é deputado veterano, né? A Dandara e a Ana Paula são deputadas de primeiro mandato. Então, logo de cara aqui, já vem uma questão que é importante a gente observar, né? Gasto de gabinete. O Elton Prado, R$ 461.811. A Dandara, R$ 290.403. Esse dado aqui são um ano e meio de mandato, tá, esses valores. O gabinete da Ana Paula Leão é campeão, R$ 581.749,61. Inclusive bem acima da média nacional, né? A média nacional de gastos é 539.859. Então, bem acima da média. Então, é possível que vai difícil encontrar um deputado que gasta mais do que a deputada Ana Paula. A média nacional
Média de Minas Gerais é 532 mil, né? E como os três são de Minas Gerais, então dá a mesma média. Seguindo, então, para aqueles eixos lá que foi apresentado, que eu apresentei inicialmente, produção legislativa. O deputado Elton Prado, o que eles consideram aqui como produção legislativa, então ele está com 4,8. 4,8 quer dizer o quê? De 1 a 10, né, ele está abaixo da média aqui na produção legislativa. Da mesma forma, a Dandara, 3,8, e também da mesma forma a Ana Paula Pradão, Ana Paula Leão. Né? A média de Minas Gerais aí é 4,4, quer dizer que e a atuação legislativa, eles estão considerando aqui que esses deputados eles deixam a desejar. O que quer dizer isso? É a apresentação de projetos, né? Se eles estão presentes, né? Emendas que eles apresentam em plenário. Então, são vários critérios aqui para apontar, né, o que é produção legislativa. Isso, os três, então, na verdade, pelo esse índice da Legisla Brasil, ficam abaixo da média aqui. Bom, o outro aqui que é fiscalização. Aqui o Elton Prado e a Ana Paula, eles estão bem abaixo. Entendendo aqui fiscalização, entre outras coisas, aqueles pedidos, né, que faz ao executivo, pedido de esclarecimento sobre determinado projeto ou onde foi gasto recursos, né? Então isso que é conhecido aqui como fiscalização. A Dandara aqui já é um pouco melhor em relação aos dois, mas também abaixo, né? Se o número mais alto é 10, a Dandara está com 2,5, mas comparando aqui com a Ana Paula e o Elton Prado, a Dandara ela tem 2,5, que é bem mais do que 0,8. Então, uma posição aqui bastante... uma posição aquém, né, dos três, pensando no índice que pode chegar até 10. Outra aqui, que é sobre mobilização. Aqui o Elton Prado já é top, né, vamos dizer assim, né? Tem uma nota excelente, 8 é considerado nota excelente em qualquer lugar. Então, ele já tem, em termos de mobilização, ele é um cara que vai bem. Deixa eu só ver aqui. Ocupação de cargos na Assembleia Legislativa, enfim. Então, ele tem na Câmara, né, melhor dizendo. Então, ele tem uma boa atuação aqui no quesito, né, no eixo mobilização. A Dandara 3,7, né, e a Ana Paula 6,3. Então, nesse quesito aqui, a Dandara acaba ficando um pouco aquém, né, talvez pelo fato de ter que defender o governo, enfim, né, e a mobilização aqui da Ana Paula também é acima da média, né, tipo 6,3. Mais um aqui, que é o de alinhamento partidário. Esse aqui, assim, particularmente, esse aqui para deputado, eu entendo que é mais importante, né, está alinhado com os projetos do partido. Aqui, o Elton Prado ele é bem abaixo, né, está com 4. Lembrando que é daqueles que também que cada campanha eleitoral, cada legislatura, ele entra através de um partido. Né? A Dandara aqui tem um excelente índice, né, de alinhamento partidário, está com 9, né? Entendendo que não só ela é do PT, eu acabei esquecendo de dizer isso, né? A Dandara é do PT, a Ana Paula do PP, do Progressista, e o Elton Prado é do Solidariedade. E aqui a Dandara, então, que é do partido do governo. E nesse aspecto de alinhamento com o partido, a Ana Paula aqui é quase 0. Né? Então, para mim, seria uma questão importante ter alinhamento partidário. E nesse aspecto aqui, tanto a Dandara quanto o Elton Prado, a meu ver,
deixa muito a desejar. O Cipriano, gostaria aí das suas observações inicialmente aí, Cipriano. Aldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, retomando aí um pouquinho do que da fala anterior, que a gente vem aí nessa análise, dizer que as garantias, né, financeiras com a estrutura para o funcionamento dos cargos políticos, elas são necessárias. Agora, nesse momento, a gente, dentro das funções que exerce o Poder Legislativo, por exemplo, de fiscalização, de produção legislativa, e tem até também de fiscalização, que é o fundamental, né, e de representatividade da representatividade política. Como que isso tem se dado, né? Ora, vejo só que pela avaliação há uma grande quantidade de deputadas e deputados que sequer eles têm presença, né? Tem uma assiduidade na própria Casa Legislativa Federal. Ora, outra avaliação que a gente observa, né, Sérgio e Isaldi, e amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, é a semana mais curta de trabalho do trabalhador brasileiro. Uma grande quantidade de trabalhadores brasileiros é da segunda a sábado, né? A semana parlamentar ela começa aí na terça e termina na quinta, né? Do parlamentar federal. Então já é uma semana mais curta de trabalho, né? E quando se vê pela expressividade de ter essas figuras, essas representações parlamentares lá no Congresso, a gente quer uma grande quantidade fica no anonimato, né? E não se sabe, uma vez eleito, né? Não se sabe mais para onde vai, fica no silêncio, não se vê mais essas pessoas. E são poucos aqueles atuantes, né? Que, de fato, por exemplo, quando você observa aí, tem algumas lideranças partidárias, principalmente do campo da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, que é uma presença constante, até pelo debate que ele faz em todas as comissões, sempre presente, né? Então, aí que se vê. E do alinhamento partidário, aqui que a gente pensa um pouco, né, Isaldi e Sérgio, é que aí também era uma outra discussão que a gente pode tomar no outro momento, que é a questão de qual que é a importância, o projeto partidário. Nós já fizemos esse debate, né, no outro momento. Qual que é o importante? O projeto partidário ou o plano, né, político do parlamentar, do agente político que está pleiteando a um cargo, seja legislativo ou executivo, né? Do ponto de vista da mudança estrutural, o projeto partidário ele é fundamental. E quando você vê aí nesses três que nós trouxemos aí, por exemplo, o Prado, né? Que a gente conhece aqui de próximo, ele tem um histórico de passar por vários partidos. Então, qual é a formação, qual é o vínculo que ele tem com um projeto político partidário? Por outro lado, você vê o exemplo que traz aí a Dandara, que ela já tem uma formação a partir de uma proposta partidária única, né? Seja boa ou não, ela está alinhada com aquela proposta partidária e esse é o cenário, né? É o cenário que temos na disputa, né, das lideranças com a sua inserção partidária. Há uma utilização, né? Uma utilização dos partidos políticos para chegar ao poder e imediatamente se deixa o partido e muitos ficam até um período bem longo até que chegar às próximas eleições sem se filiar a outro partido político e ali procura o partido somente nas vésperas de eleição. Então, para a gente resumir agora aqui, a gente vê o importante, né, Isaldi, não é, Isaldi e Sérgio, não é que se trate de dizer se está caro ou não o parlamentar para a sociedade brasileira. A crítica que se faz é qual é o resultado dado, né? Se tivesse o resultado dentro daquilo que se propõe, né? E quando se fala, aqui cabe mais uma vez lembrar, que alguns parlamentares eles se elegem sem saber nem para que foi eleito, né? Isso se dá não só na instância federal, né? Mas também nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, né? As pessoas são eleitas sem saber qual que é a função, qual que é aquilo que ele vai exercer, que de via de regra no legislativo se resume a essas três funções básicas, atribuições básicas, que é legislar, fiscalizar, aprovar o orçamento público
para ser gerido na execução de políticas públicas, e aquela de julgamento dos seus pares, ou então do julgamento até do representante do outro poder, do poder executivo, nos julgamentos políticos, né? Que é o legislativo que tem as atribuições. E o que se vê, né, para a gente concluir, é isso, que há um retorno muito pequeno, né, por parte dos parlamentares, diante do custo que eles representam. Não que não seja necessário esse custo, mas é essa relação custo, né, e produção desses agentes que deixa muito a desejar. Perfeito, acho que essa é uma questão, né? Existe o custo, existe os benefícios, existe também, a gente tem que entender, e não podemos deixar de falar aqui, Sérgio, é que existem ferramentas também para acompanhar, né? E além dessas questões, Sérgio, que foi colocado, me lembrei agora, a gente tinha até anotado isso para a gente poder fazer essa discussão, colocar isso na discussão, quer dizer, como que as pessoas podem acompanhar. Né? Nós apresentamos aqui o site, que faz isso. Né? Então, existe também outras ferramentas, né, que permitem acompanhar os deputados. A própria Câmara também disponibiliza esse tipo de ferramentas. Então, quer dizer, tem um custo. Nós vimos aqui, apresentamos aqui como que os nossos deputados aqui da nossa cidade, eles são avaliados nesse ranking, né? Não estão entre os melhores, né? Mas há também uma questão que é a participação das mulheres. Nesse caso, a Dandara é um destaque, a Ana Paula também, né? Então, nesse aspecto, o Uberlândia acaba sendo bem representado, digamos assim. Porém, né, nesses eixos que foram apresentados aí, acaba deixando muito a desejar aqui os nossos deputados, Sérgio. Olha, eu tentei refletir aqui sobre aquilo que nós nos debruçamos agora, e minha coisa é taxativa. 2/3 são ruins. Você não, entendeu? Um parlamento em que em cada 3, 2 são ruins, não tem como decidir nada. E aí, o reverso é uma coisa que você diz, se fosse produtivo, faria sentido, mas não é. Então, é um custo caríssimo para não produzir. Não é, então, digamos ao contrário, se a remuneração é boa, por que a produtividade é desse tamanho? É de uma complexidade difícil de entender. Exato, eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que levar em conta, né? A dificuldade que é de verificar isso, ainda mais pela própria quantidade mesmo, né? Se você tem 81 senadores, 513 deputados, né? Então, às vezes, até as próprias ferramentas de avaliação também, às vezes, é difícil de perceber, né? Quanto esses deputados também conseguem dialogar com as suas bases, mostrar o que está acontecendo, fazer avaliação política, fazer as análises, né, que são necessárias aí para entender o quadro, né, entender a conjuntura. E isso também é importante que o deputado faça, e às vezes essas ferramentas, né, para medir, talvez essas ferramentas não aparecem aí, esse trabalho também que muitos deputados fazem, né? Como o Ciclano me lembrou aí, principalmente os deputados à esquerda, eles fazem muito esse trabalho. Então, isso não às vezes não aparece numa ferramenta, né, que vai medir, né, medir a qualidade, medir a produtividade de um deputado. Então, acho que nós conseguimos dar conta, né, eu creio, do nosso propósito aqui, né? Nós colocamos os custos, colocamos a ferramenta de avaliação, mostramos aqui a análise, a avaliação aqui dos deputados aqui da nossa cidade. Acho que nós conseguimos mostrar isso, né? E apontar que é importante que a população também tenha interesse, né, em verificar. Né? Ou nesse site Legisla aqui, da Legisla Brasil, tem até um lugar lá onde você pode criar também os seus critérios, né, para avaliar seu deputado. Então, assim, essas ferramentas estão aí
e elas podem e devem ser utilizadas aí na perspectiva aí para ter também a participação popular. Para encerrar aqui, Cipriano, gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais aí sobre o nosso tema e também já pode fazer as despedidas aí, Cipriano. Então, Isaldir Sérgio, amiga do Coletivo Bancada do Livro, eu acho que esse tema é interessante para nós, a sociedade, né, que estamos aqui acompanhando, né, essa estrutura política e administrativa do Estado brasileiro. Nós utilizamos aqui hoje o Legislativo Federal, o seu custo, mas quando a gente passa isso, e também a sua atuação, né? Eu gostaria só de fazer aqui como diz aí na linguagem da comunicação, um link entre esse tema do Legislativo Federal, a partir da semana de trabalho, lembrar, né, Isaldir Sérgio, que nas câmaras municipais a gente tem a informação que uma grande quantidade de câmaras municipais trabalham uma ou duas vezes por mês, né? E quando se considera também a remuneração, quando comparada com a média salarial da cidade, a remuneração também dos que chamam hoje de subsídio de vereadoras e vereadores é um pouquinho acima da média da cidade, assim como nós consideramos que vimos aí, né, pelos dados trazidos, que a média de subsídio contra a prestação pelo serviço prestado ao Estado brasileiro para o Legislativo Federal é bem distante da média do trabalhador comum brasileiro, né? E, afinal de contas, esse legislativo, seja nas câmaras municipais, seja no Legislativo Federal ou nas assembleias legislativas estaduais, eles estão ali para, como se chama na linguagem aí, o munus publicum, uma responsabilidade pública, né? Então, o mínimo que se espera é uma produtividade, né? Um acompanhamento, um serviço, uma dedicação, né? De retorno àqueles que o escolheram. Então, até aí os mecanismos de controle dessa atividade, às vezes está um pouco distante ainda da população, do cidadão comum, mas um dos mecanismos principais, não é, Sérgio, Isaldir e amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, é o voto, né? É a escolha, né? Então, passando aí, só para deixando aí essa lembrança, que nós estamos aí na renovação das câmaras municipais e que uma das grandes críticas é o que fazem as câmaras municipais, né? Tipo aqui Uberlândia, nós temos 27 representantes da cidade de Uberlândia e quando se considera também aí a estrutura municipal de gabinete para os vereadores também não é pequena, né? Então, pensar aí, fica aí o recado, né, que a partir desse tema debatido hoje, sirva para o eleitorado local das cidades, nesse momento das eleições municipais, também fazer uma boa escolha e dar o retorno de fiscalização aos seus representantes locais. E para aí continuar, a fiscalização, assim como cabe a a sociedade civil, organizada e também ao cidadão de modo particular, está de olho no que fazem aqueles que nós, eu, você, ele, nós todos elegemos aí para a Câmara Federal, tendo em vista toda essa estrutura que, afinal de contas, é o orçamento público, que é aquilo que a gente contribui a partir do pagamento dos impostos. Quando se compra uma balinha, qualquer coisa, nós estamos contribuindo para essa estrutura no sentido de trazer um retorno de acompanhamento e melhoria das políticas públicas está a serviço aí do povo brasileiro. Agradecer, né, Isaldir, mais uma vez aí, deixando aquele abraço fraterno e a necessidade de construção de solidariedade aí a partir dessa reorganização da estrutura brasileira, deixando bem claro que nosso trabalho aqui não é dizer que não há necessidade de ter toda essa estrutura para fazer com que o órgão funcione e os cargos, né? E a esperança de que, a partir dessa reflexão de hoje, seja uma contribuição para melhorar cada vez mais a atuação parlamentar do Congresso Nacional Brasileiro, fazendo jus, como diz, fazendo um retorno equivalente àquilo que recebe e toda a estrutura que está à disposição para exercer a atividade política pelo Poder Legislativo Nacional.
Correto, bem dito. Eu acho que é uma questão bastante interessante, como você mesmo colocou, também complexa. Ô, Serginho, suas considerações aí, mais alguma coisa para poder fazer um comentário, uma coisa que você possa ter lembrado, e as despedidas. Eu continuo com o meu ponto de vista. Não há forma nem de tentar aplanar isso. É só o caminho de tentar desenvolver a informação na sociedade para que ela comece a coibir, porque o atual quadro é aberrativo. Não é possível você ter parlamentos com essa qualidade. Quer dizer, eu já tive a paciência de assistir sessões da Câmara de Uberlândia, é realmente algo de assustar, assim, do ponto de vista da. Porque, se são os representantes da nossa sociedade, o grau deveria ser um pouco melhor. Um abraço, Cipriano, um abraço, Aldir. E aí, se você compara com as informações que a gente tem dos parlamentos de países, também a democracia já avançou um pouco mais lá, realmente de se assustar. Beleza, eu acho que é isso mesmo, né? Tem essa questão também, nós não fizemos essa discussão, né, de comparar em outros países, até porque também são estruturas diferentes também, né? Congresso, parlamentos que funcionam também de formas diferentes. Bom, legal, agradecer muito então aqui a parceria aqui do Serginho, a parceria aqui com o Cipriano, agradecer muito a todos e todas que nos assistem, lembrar que o nosso Coletivo Bancada do Livro, nosso canal tem programas ao vivo aqui, geralmente de segunda a sexta, sábado também, programa do sábado por volta das 10 horas, de segunda a sexta entre 18 e 19 horas, sempre tentando aqui trazer questões, não só questões atuais, como também questões que possam levar aqui a análise, melhor compreensão, como diz sempre o Cipriano, né, do mundo em que vivemos. Então, mais uma vez aí, agradecer muito a todos. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada